meus amores, nesse domingão, tudo bem com vocês? Eis-me aqui, Rosana Conzê, simplesmente Rosana Conzê. Vamos hoje fazer uma reflexão que eu acho que é como é que eu diria, um ponto comum entre todo ser humano, né? E vamos fazer aqui essa reflexão, que é sobre o perdão, é sobre pessoas, é sobre o ser humano. E isso é muito legal. De antemão, eu vou pedir a vocês que, por favor, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, compartilhem. Me deem um like aí, vai ser muito importante para mim. Não vai custar nada a você dar um likezinho e tornar o meu vídeo um vídeo que as plataformas vão entender que ele é interessante para todas as pessoas, né? Vamos lá, gente. Eu gostaria de fazer uma análise me baseando em algumas questões que me foram perguntadas esta semana. Me perguntadas via internet, obviamente. As pessoas mandam muitos e-mails, muitas mensagens no WhatsApp, fazendo questionamentos, contando coisas de suas vidas. E eu gosto de ouvir, eu gosto de saber, gosto de poder ajudar. Não sou psicóloga, já me perguntaram isso, tá aqui nas perguntas, você é psicóloga? Não, eu não sou psicóloga, eu estou fazendo inclusive agora um curso para ter uma formação terapêutica, mas psicóloga formada em universidade eu não sou, eu sou formada em letras vernáculas, tenho análise do discurso, minha pós-graduação, meu mestrado em análise do discurso, por isso eu gosto tanto de falar e por isso eu gosto de ler textos, porque aí eu interpreto. Bom, uma pessoa que me disse aqui o seguinte: é normal você fazer parte de um grupo e de repente o grupo lhe isola. Você perguntaria, deixa eu ver aqui como foi. Sim, é normal estar num grupo e as pessoas de repente esfriarem com você e simplesmente manterem um distanciamento? Isso é normal? Você acha que eu devo procurar por elas e perguntar? Poxa, assim, estamos vivendo um mundo absolutamente doido, né, gente? É um mundo, eu digo assim, que é APPP. É antes da pandemia, depois DP. Depois da pandemia, com Cristo. Graças a Deus, pelo menos isso, né? E é muito difícil você mensurar o ser humano. O ser humano é uma casca que você não sabe exatamente o que tem dentro dela. Talvez nem a gente mesmo saiba o que tem realmente dentro da gente. Eu costumo ouvir muito a doutora Vermont, Andréa Vermont, espetacular. E ela disse outra de uma coisa que me impactou. Quem é o ser humano? Eu até já falei sobre isso num dos vídeos que eu fiz, mas eu vou repetir porque eu acho que vale a pena, sabe? Quando a gente diz assim, existe uma diferença entre agir e reagir. Este agir, para mim, é grave. Se as pessoas, de repente, se afastam, esfriam com você, sem lhe dar o benefício da dúvida, sem sequer permitir que você abra, eu não diria que uma defesa, mas abra uma justificativa, porque eu tive pessoas na minha vida, durante muito tempo, que era assim, estava bem comigo, alegre, geralmente a família, né? De repente ela ficava zangada comigo. Uma pessoa que eu amo muito, ficava zangada. Eu tenho também uma amiga que ela era muito assim, daqui a pouco ela ficava assim, meio distante de mim no trabalho, sabe? Não me ligava, eu ligava, ela não atendia. Que diabo é isso? Eu acho isso de uma covardia. Eu acho isso de uma fraqueza da pessoa incrível, porque eu só agiria assim com uma pessoa se eu tivesse fundamento para agir assim. Se aquilo que eu penso sobre ela, se aquilo que eu soube sobre ela, aquilo que me incomodou sobre ela, eu diria, não só para ela ter a oportunidade de refletir, e de, como é que eu diria, meu Deus, e de se justificar, não é nem se desculpar, porque nem tudo é para ser desculpado,
Se num dia eu não estou com vontade de atender o telefone, eu não vejo por que eu tenho que ser desculpada sobre isso. Afinal de contas, eu sou um ser humano e o ser humano passa pelos seus altos e baixos, um momento bom, outro momento que não é muito bom. Então a gente fica assim, sem entender muito essa coisa, né? O que é que eu vou fazer com isso? Então eu acho isso muito covarde. Acho isso covarde, acho isso até, hoje em dia eu acho mais imperdoável do que eu já achei. Porque as pessoas que são do meu grupo de amigos, de amizades, geralmente são pessoas com mais de 40. Eu tenho muitas amigas com 45, 46, mas a maioria delas tem acima de 50, 60. São mulheres cultas, são mulheres de leitura, são mulheres inteligentes. Eu acho que elas sabem o que é que fere o outro, onde tocar no outro, né? E você simplesmente fica fria. Aí você me pergunta se você deveria procurar a pessoa e perguntar. Olha, aí vai de pessoa para pessoa. Você vai me perdoar? Eu não vou responder essa pergunta. Sabe por quê? Porque eu posso estar lhe dando o conselho errado. Eu não tenho a expertise da psicologia, nem da psicanálise para poder dizer isso sem que você se envolva diretamente. De repente, por você ter uma simpatia por mim, como você disse no seu vídeo, na sua mensagem tão bonita para mim, por você confiar em mim, eu agradeço, você nem me conhece. Por isso mesmo eu tenho que ter a responsabilidade de só dizer a você uma coisa. Questione a si mesma. Veja o que seu coração está mandando você fazer e faça. Certo? Quando você disse aqui, o que é que você faria? Eu não sou você. Você não é Rosana. Eu não sou Rogéria. Não sou. Então, assim, o que é que eu sei de você realmente? Quando eu disse assim, existe uma diferença entre o agir e o reagir, é porque, justamente, o reagir, o agir é uma coisa muito complicada. O agir, para mim, tem mais peso do que o reagir. Embora o reagir, ele revele mais sobre o ser humano. O agir tem um peso muito grande, porque quando você vai agir, você pensa, você raciocina. Então, agir, para mim, é uma coisa planejada. E se é planejada, você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado, porque nesse planejar, você pode maltratar muito o outro. Se você resolveu deixar de falar com fulano, se afastar de fulano, você soube alguma coisa, observou alguma coisa e resolveu tomar uma atitude. Isso aí você está agindo. Qual é a atitude? Eu vou botar ela na geladeira. Pô, velho, você bota na geladeira água, comida velha, sabe? Mas um ser humano, você dizer que colocou na geladeira, eu acho analogia horrorosa. Para eu colocar um ser humano na geladeira, tem que ser assim, uma pessoa muito do mal, uma pessoa comprovadamente do mal, sabe? Que tinha uma relação comigo não muito íntima e que eu prefiro deixar no canto dela. Então, assim, o agir vem carregado desse planejamento. E a pessoa que se afastou de você, ela agiu. Ela pensou, refletiu e fez o que ela achou que deveria fazer. Nossa, é uma coisa muito cruel. Você julgou, condenou e não deu outro direito de defesa. Não deu sequer outro tempo de revelar o outro lado dele, porque ninguém tem um lado só. Às vezes a gente pensa que conhece o outro, mas conhece o outro muito superficialmente. Conhece o outro muito pela nata. Você não mergulha, porque às vezes você tira a nata do leite para fazer um dos doces mais gostosos que existem, que é a ambrosia, o doce de leite, né? Mas às vezes lá dentro o leite fermentou, ele não está legal, né? Então, assim, você agir pelo que está na nata é você fazer um julgamento do todo por uma parte. E não pode ser assim. Aliás, você não deve nem ser juiz de ninguém. Quem você pensa que é para ser juiz do outro? Claro que você tem o direito de querer a amizade do outro ou não. É problema seu.
Isso não é uma coisa que me incomode mesmo. Se eu sentir que alguma pessoa me deu, já aconteceu isso no meu trabalho, como eu disse, me deu um gelo, normal, eu sigo vivendo, porque ninguém morre por isso. Ninguém vai ser infeliz por isso. Ninguém vai deixar de ter sucesso por isso. Agora, você precisa ter uma coisa chamada amor próprio, tá? Amor próprio a mim não falta e não sobra. Ele transborda. Eu tenho muito amor próprio, mas não chego a ser uma pessoa assim orgulhosa, não. Se for uma pessoa que eu acho que vale a pena, que eu precise, que tem uma amizade comigo há muito tempo, eu aí vou até questionar. Mas se não for, e também depende do meu estado de espírito, do meu humor. Não quer, camarada. Eu não vou deixar de viver, de existir, de comer, de me divertir, de ter outros amigos, de ter alegrias na minha vida, porque uma pessoa resolveu, por exemplo, não me dar uma carona, me dava sempre uma carona. Aí, de uma hora para outra, ela deixou de dar carona. Qual é o problema disso? Tenho 2 pernas, não tenho um carro porque eu não quero. Se eu quisesse, eu teria. Estava com o carro da minha filha aqui na porta, direto, ela viaja e deixa o carro comigo. Então, não é uma coisa que vai me abalar, entendeu? Então, vamos ter cuidado. Agora, sobre o reagir, né? Sobre o reagir, é uma coisa instantânea, momentânea. Quando você reage em relação a alguma coisa que lhe magoou, alguma coisa que lhe feriu, uma resposta até grosseira que você dá, isso aí revela a profundidade daquilo que veio para você. Foi muito forte, foi muito mais forte do que o outro talvez imaginava que fosse ser. Aí você reage. E nesse reagir, você às vezes revela uma pessoa que nem você conhece dentro de si. Então, lidar com o ser humano é algo muito complexo. Só lhe digo uma coisa, não fique tão triste, não fique tão... Você disse aqui no seu que estava deprimida por isso. Não fique. A gente fica triste no primeiro dia, no segundo dia, observa, continuou, fiquei triste, não. Agora, se você acha que a pessoa, você gosta muito dela, que você tinha uma intimidade bastante grande com ela, e não... Você quer saber? Procure dela, procure saber. Se você acha que não. Mas não posso lhe dizer, faça isso, porque isso seria, Rosana. Eu tenho que ter respeito por você, por quem existe dentro de você. Tá certo? Então, essa é a minha resposta com muito carinho para você. Viu? O ser humano é assim mesmo. Faz parte. Tchau. Ah, por favor, já ia esquecendo. Se você gostou dessa reflexão, por favor, dê um like aí, não custa nada você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Comente alguma coisa. Diga alguma coisa. Isso vai ser bem bacana para mim. Tchau.